A história começa com um homem de cabelo branco atacando com sua espada, gritando enquanto desfere um golpe muito rápido e poderoso, cortando o monstro à sua frente. O corpo do monstro cai no chão, e uma energia roxa emana do seu rosto. O homem finca sua espada manchada no solo com força, apoiando-se nela enquanto uma energia branca emana de seu corpo, aparentemente recuperando suas forças. Ele olha para frente, indignado com a situação em que se encontra. Uma manada de monstros se aproxima, e ele murmura que a resistência de seu corpo não importa, já que está no submundo. De repente, ele segura sua espada com firmeza e avança, continuando a atacar os monstros à sua frente. Enquanto luta, pergunta a si mesmo qual o sentido daquela batalha sem fim. Desferiu muitos golpes com sua espada, derrotando um grande grupo rapidamente, e ele grita que é o rei dos humanos. Em seguida, realiza uma investida furiosa, desferindo vários ataques consecutivos e disse alto que era o herói. Continuou atacando com uma expressão feroz no rosto, e logo, se deparou com alguém, focando sua atenção e gritando pelo governante do submundo. E pela primeira vez, aparece o Prota. Ele exclama: "O que você quer de mim?" Olha para ele fixamente, com diversas criaturas ao redor, enquanto ele está sentado no meio de todas elas. Ele exclama: "Como você ousa fazer isso a um rei como eu?" E apenas solta a fumaça do seu cachimbo e o chama de idiota. Ei! Você está maluco? Você realmente acredita ser o Todo-Poderoso, certo? Continuou fumando seu cachimbo e disse: "A criança que pode roubar alguma coisa, o monge que derrotou o inimigo." Balançou o seu cachimbo de novo e continuava dizendo: "E o rei dos humanos que pode liderar as pessoas. Quando você está diante de mim, você é apenas um pecador, você é apenas um homem que foi para a guerra, você é apenas um pecador que queimou a casa de pessoas inocentes, apenas silenciando pessoas que tentavam se rebelar contra você. Você é apenas um rei que silenciou muitas pessoas só por um trono, não é?" O rei do submundo diz: "Mas ainda, você não percebe? Aí ele já tá todo cercado pelos mobs, sendo engolido pela escuridão." O protagonista aponta seu cachimbo para ele, todo cheio da fumaça, e diz: "Eu sou o governante aqui. Você só vai escapar desse lugar depois que todas as vidas que você tirou estiverem satisfeitas com seu sofrimento. Então apenas fique aqui e continue pagando pelos seus pecados." Na próxima cena a gente vê uma criatura falando. Ele disse isso com seu olhar frio, sua voz soberana, e depois disse para vir o próximo. No caso, essa criatura estava falando do Prota. Nos é apresentado esse ser, um funcionário do rei do submundo, cujo nome era Noman. Ele mesmo diz: "Foi muito legal, certo, rei?" Aí o rei responde, dizendo que está envergonhado que ele continua falando disso já há uns 300 anos. E aqui a descrição do Prota aparece: o governante e o guarda do submundo, o rei do submundo. "Mas eu acho que eu vou ficar triste", Noman fala. O governante pergunta por que ele vai ficar triste, e ele diz que é porque recentemente anunciou sua aposentadoria. Telbo será seu sucessor, mas ele ainda deixa muito a desejar, em muitos aspectos. O rei diz: "Sério? Eu pensei que ele fazia tudo certo." Noman diz que escutou que muitas pessoas estão tendo problemas por causa desse cara. O Prota diz: "Claro, os pecadores têm que ter problemas mesmo, porque eles estão pagando pelos seus pecados." Aí vemos que estão caminhando em direção a algo, e esse algo é uma porta, que aparentemente é o palácio do submundo. O Noman, que é a criatura com aspectos de gato, diz que agora tudo o que você tem que fazer é começar o caminho da reencarnação. O rei diz: "Eu estou um pouco nervoso", e agradece a ele por todo o seu esforço e tempo, dizendo que não vai esquecê-lo até na próxima reencarnação. Aí o Noman ri e diz pro rei que ele deve manter sua promessa, e fala que a reencarnação não é assim tão fácil. Na próxima cena ele vai abrindo a porta com a mão e diz: "Os humanos podem fazer isso bem, portanto, eu acho que é o mesmo para mim, então não chore porque está com medo." Noman diz que não vai e fala para o governante não ficar com receio e preocupação sobre Telbo. Ele vai abrindo a porta, olhando para frente, dizendo que não está preocupado. Noman pergunta: "Qual o problema? Esse não é o único caminho? Por que tá tão quieto aqui?" E o Prota aparenta um olhar de surpresa. "O que aconteceu?" O Noman pergunta e fica olhando à sua frente, e fala: "Uma floresta? Logo aqui? O que é tudo isso?" Esse rio devia estar inundado de vermelho, mas está límpido que nem água. Tem pássaros cantando em todo lugar ao invés de choro de pessoas. Ele continua dizendo que tudo isso é uma loucura, que isso não deveria estar ali. "Sem chance, Telbo, aquele idiota. O que ele está tentando fazer?"
O pote deveria estar fervendo, e com pessoas, e de repente está gelado. O pote agora tem água da chuva ao invés de doença. Aí ambos perguntam, cadê o Telbo? O Noman fala com o soberano, que ele deveria voltar, pois ele acha que esse lugar não é para ele. Mas aí ele diz, Telbo, o que ele está fazendo? O que aconteceu com a minha reencarnação? O Noman fala, você só está preocupado com sua reencarnação? O Prota diz, você sabe quanto tempo eu esperei por esse momento? Se o Telbo não está aqui, eu não posso viver minha segunda vida. Do nada, o Noman começa a fazer um som, tentando dizer para o protagonista evitar o que estava por vir. Porém, o mesmo não entende direito e diz, o que você está falando? O que tem de errado? Ficou maluco? Espera aí. O que é isso? Para onde a gente está indo? O que está acontecendo? Aí o protagonista fica olhando para sua mão, e se perguntando, o que está acontecendo? Por que minhas mãos estão assim? O Noman grita, foi isso que eu estava tentando dizer, para você evitar isso, mas já era tarde demais. Na próxima cena começa a aparecer um montão de luz em cima da cabeça do Prota, e do nada ele é envolto de uma luz que vem do céu, uma luz amarela circunda ele, e puxa ele para cima. E ele se pergunta, quem fez isso? Alguém diz, faz tempo que a gente não se vê, rei do submundo. Aí o rei fica surpreso e continua olhando para aquela rachadura que se formou. E pergunta para o ser que estava falando com ele, você também quer que eu procure pelo Telbo? É sua culpa, Deus, você é aquele que nos negligenciou. Por que eu deveria ir? Aparentemente o Deus nessa cena está falando só com Prota, e não com nós, telespectadores. Você está falando naquele tom de comando de novo. Eu não poderia reencarnar por causa de um chefe incompetente? Mas eu não sou mais seu subordinado. Eu estou aposentado. Você não se lembra? Você tá velho demais para se lembrar? Vai se lascar! Aí ele libera uma energia vermelha poderosa em todo o local, extinguindo aquela luz amarela que estava em volta dele. Aparentemente o Deus que estava falando com ele vai se retirando, e a rachadura no céu vai se fechando. Porém, vendo isso, ele bota a mão na rachadura e vai abrindo, e começa a entrar nela, dizendo que não vai seguir as ordens dele, mas ele realmente quer reencarnar, então ele vai achar o Telbo. Ele exclama, você vai pagar por isso. Ambos, Noman e o protagonista entram na rachadura em direção a outro local. Aí os dois já entraram e o buraco se fecha, aparecendo uma luz no local que se fechou. Na próxima cena os dois estão num local totalmente diferente, no céu. Depois de atravessar aquela espécie de portal vemos que eles foram parar num mundo completamente diferente do anterior. E eles vão caindo, com uma velocidade extraordinária. E o Prota vai chegando, pronto para aterrissar. E bum, chega na pose, e vai se levantando ali, no pique protagonista. Bom, mas ele é o protagonista, e já olha ali para seus arredores, faz uma cara surpresa, e diz, então esse é o mundo dos humanos, por que tá tão bagunçado aqui? Logo, aparece um montão de gente correndo e gritando, ele fica ali só parado enquanto tem uma multidão atravessando ele, e falando para todo mundo correr pelas suas vidas. Ele fica olhando para frente meio surpreso, meio intrigado, e vê que na sua frente há uma muralha, uma parede grande de chamas, e dentro delas há seres que estão saindo dela. E esses seres são aqueles que antes a gente tinha visto no começo da obra, que estavam lá no submundo. Ele se pergunta, os mortos? Os mortos estão aqui. Aí eles passam correndo por ele e tá tudo um alvoroço ali. Ele fala consigo mesmo que era esse o porquê deles não estarem no submundo. Eles estão no mundo humano. O Prota fica ali no meio deles só observando e um desses mortos estava indo atrás de uma criança. Essa mesma estava gritando dizendo que doía, para soltar ela, pois estava sentindo dor e clamando pela sua mãe. Então o bicho já começa a avançar para cima dela. Ela já estava em desespero do bicho vindo para cima. O protagonista vendo isso, dá um impulso veloz para onde eles estão. Ele chega bem na hora, e dá um socão no bicho, e salva a menina. Esse soco tacou ele para longe. E logo diz, que o cheiro de ketchup tá por todo lugar. Voltando caminhando ali, se posicionando no meio de todos esses bichos, que vão voltando a atenção para ele. Depois de ele lurar a atenção de todos, ele pergunta, o submundo não é suficiente para vocês? Como vocês ousam cometer um pecado na minha frente? Um ser que surge após a morte de um humano, o falecido. Eles são julgados pelos juízes do submundo e pagam o preço pelos pecados que cometeram durante sua vida, nos 8 submundos.
A alma que se arrependeu após receber a punição é reencarnada em uma nova vida. O prota diz: essa é a regra da morte. Mas o que é isso agora? Vocês realmente estão malucos? Certo. Qual é o sentido de eu ficar falando isso? Eles não entendem de qualquer forma. Desde os tempos antigos, os pecadores merecem uma surra. O rei pergunta: por que vocês não estão me atacando? Não me diga que vocês todos querem ser destruídos? O Noman pergunta preocupado: rei do submundo, está tudo bem com você? Enquanto isso, o protagonista destina sua atenção a algo. Ambos olham para os mortos e a parede de chamas à sua frente. Os falecidos estão abrindo o caminho. Um deles vai saindo das chamas, pisa para fora. O Noman fala que a atmosfera ao redor daquele lá é diferente, né? É diferente dos outros falecidos, especialmente pelo cheiro de ketchup. É um cheiro muito espesso. Noman fala: idiota sem maneiras, eu deveria finalizar ele? Deixa pra lá, você deveria ir. Isso me surpreendeu, Noman fala. O prota fala que esse cheiro é pegajoso e queimado. Por que você ataca humanos? Certamente, é para absorver a vitalidade deles. Vocês estão tentando voltar à vida? Não, isso não é possível. Reencarnação sem um caminho é considerado um tabu. Levando tudo isso em consideração, meu sucessor, Teubo, se opõe a mim. Eu vou queimar o pecador. Chama do inferno. Você foi longe demais para caçar pessoas? Idiota! Por que você ataca elas? Para reencarnar? Me responda! Por que você ataca elas? Aparentemente não tem nenhuma razão. Ele está fraco demais para alguém que absorveu vitalidade. Eu o superestimei? Uma pedra? Ele vai me atacar com isso? Isso é ridículo. Por que você parou de rir? Tem algo errado? Vai se lascar! Como estão?
é suficiente para vocês. Espíritos, vocês vão me obedecer? Eu irei julgar vocês, aqui e agora.